3, 2, 1. Fala pessoal, está iniciando mais um episódio do Casa é Sentimento. Eu não sou a Letícia Capozzi, eu sou o Dibas, mas eu tenho uma convidada fantástica e a convidada é a Letícia Capozzi. Oi! Fala Lê, tudo certo? Tudo jóia. É muito estranho estar aqui hoje. Completamente desse outro diferente, lado. né? Total. Fico muito feliz que você me deu a oportunidade de estar aqui podendo entrevistar você. Hoje, para mim, você já é um ícone no mercado imobiliário, então eu vou já falar isso para você, né? E ter acompanhado você também, acho que foi um grande diferencial. Agora, eu vejo que você está bastante em ascensão aí, com inúmeras tarefas, né? Bastante atarefada, né? Mas a Letícia Capozzi, pelo que eu sei, ela tem 14 anos no mercado imobiliário. Isso. Fala um pouquinho para a gente, então, desse mundo seu do mercado imobiliário. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter topado me Obrigado. entrevistar. Você faz parte aí do começo de tudo, foi um grande incentivador. Então, nada mais justo, né, do que você para fazer aqui o meu episódio. Seguinte, eu comecei no mercado imobiliário em 2008. Com carteira assinada numa incorporadora. Só que antes disso, aconteceu uma situação muito curiosa. Quando os meus pais compraram uma casa para nós lá em Vinhedo, nós fomos atendidos por uma imobiliária, que era bastante tradicional na época. A imobiliária ainda tinha aquelas fichas, né, escritas à mão de clientes. Sim. Era bem diferente o mercado. E a gente, né, nós filhos, íamos juntos para escolher a casa. A gente participou dessa escolha. Meus pais tinham acabado de se separar, então meu pai queria que a gente morasse bem em Vinhedo. A gente tinha vindo de São Paulo e essa casa era fruto de um dinheiro que ele tinha com a minha mãe. Então, Entendi. Nada mais justo. E aí, nós acabamos encontrando a casa e a corretora, na época, ela falou para mim, ela falou, olha, você é muito comunicativa, eu acho que você tem perfil para ser corretora, vem trabalhar com a gente. Eu tinha 17 anos. Diferente. Nem maior de idade, nem carta eu tinha ainda. E aí eu fui, só que eu fiquei poucos meses. Então você iniciou já? Iniciei já, Qual é? Que é uma parte da história 17 que eu nem anos? conto. Eu tinha 17 anos. Caraca. Era bem novinha. E tinha acabado, estava terminando ainda o terceiro colegial, né, o ensino médio, e eu estudava à noite, então eu conseguia trabalhar durante o dia. E eu fui, acompanhei alguns corretores, só que assim, não vingou naquela época. Não vingou. Eu também não estava muito afim de trabalhar, eu estava com 17 anos, eu queria namorar, sair à noite, digamos assim. Aí depois eu acabei trabalhando em empresas, né, comercial, indústria, fiz eventos também. E aí, em 2008... surgiu a oportunidade de trabalhar em uma incorporadora. E aí eu me apaixonei, porque apesar de eu ficar ali atrás do computador, né, eu lançava contratos, fazia correção de GPM, gerava boleto, mandava para os clientes. Mais o administrativo. Total, planilhas, assim. Entendi. Só que eu comecei a perceber que eu me dava muito tesão atender o cliente. Quando eu precisava ligar para o cliente ou quando o cliente ia lá no escritório, eu gostava muito dessa parte e os clientes se conectavam muito comigo. Legal. E ali na incorporadora surgiu uma oportunidade de eu começar a fazer os contratos de um empreendimento grande de Vinhedo, que hoje é o Campo de Toscana, que é um condomínio de alto padrão, super sucesso, tem satisfação generalizada de quem comprou, construiu e está morando lá. E eu agarrei essa oportunidade, porque eu precisava fazer os contratos só, entregar para os corretores, na época era a Fernandes Mera, que estava lá no plantão, só que eu fui além. Eu ia acompanhar a assinatura desse contrato. E ali eu comecei a me conectar mais ainda com os clientes, eles começaram a pedir meu cartão de visita, eu falei, putz, eu não tenho. Aí eu não pedi para a empresa, eu fui lá e mandei fazer o meu cartão de visita. E aí as portas começaram a se abrir para mim. Eu ganhei experiência. O pessoal viu que você tinha um feeling ali de se conectar com o cliente, que de fato, gente, uma coisa que eu falo para vocês, a Letícia, quando eu conheci ela, e ao longo da jornada dela, eu vi que você tem uma praticidade imensa de se conectar com as pessoas, você tem de fazer até uma amizade com a pessoa. Sim. Você conheceu ela no business e, de repente, ela virou sua amiga, está aí no evento com você, né? Sim.
Você tem essa praticidade, né? Eu gosto. Acho que eu sou acolhedora, né? Então, eu consigo criar essa conexão e consigo manter as pessoas perto de mim e acho que isso gera algum tipo de valor. E aí, em uma dessas andanças, acompanhando a assinatura de contrato, eu recebi um convite de um gerente em uma imobiliária. E aí, pensei um pouquinho, voltei atrás, não aceitei naquele momento. Depois veio um novo convite dessa mesma imobiliária e eu fui. Aí, então, para o comercial, trabalhar com terceiros, que foi uma escola para mim. É uma escola, porque né? eu saí de lançamento, ou seja, era um contrato que eu tinha que trocar os dados do comprador e os dados da unidade, e, de repente, eu estava ali, caí de paraquedas para fazer contrato de terceiros, e eu aprendi muito. Então, daí você foi não para ser corretora, mas para Não, fazer contratos... comercial também. Eu fui para o comercial, eu fiquei 4 anos e meio no comercial, e aí depois acabei engravidando do meu filho caçula e saí do mercado. Fui me dedicar à maternidade full time durante quase 2 anos. E aí, então, quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, porque eu não consigo viver só da maternidade, do mundo rosa, aí eu encontrei, né? Eu falei, bom, eu vou juntar tudo isso que eu aprendi e vou aplicar na corretagem. Vou ser uma corretora diferente, né? Vou explorar esse diferencial que eu tenho de saber um pouco de jurídico, um pouco de administrativo, de comercial. E aí entrei. É legal porque a jornada fez sentido, né? Fez, total. Eu fico pensando também, gente, na minha jornada, e eu vejo que, pô, fez muito sentido, mas você contando a sua história para mim, eu vejo que, cara, foi peças se encaixando para você se tornar a profissional que você é hoje, né? Sim. E eu não queria voltar para o CLT, né? Então eu falei, cara, é a oportunidade. Sim. Eu confesso que eu me iludi um pouco com essa questão de flexibilidade de horário, porque sim, o corretor ele tem uma autonomia de tempo, mas quem faz a sua agenda, 90% é o cliente, porque você tem que estar à disposição dele. E você tem que ter disciplina, né? Exato, também. E você tem que ter disciplina, porque você tem o horário para estar na rua, você tem o horário para fazer ligação, você tem o horário para atender. É uma empresa, literalmente. Exato, é a minha empresa, né? Sua empresa. Eu comecei a empreender Exatamente. na minha empresa. Legal. E você falou que você teve o Augusto, né? Seu filho caçula e tudo mais. E como que é a sua rotina hoje? Fala pra gente. Você quer saber mesmo? Eu quero saber da sua rotina. Porque, olha, fala a gente surta, dá uns gritos de vez em quando. Mas assim, minha rotina é insana, né? É insana, é muito puxado. Então, o meu dia já começa com toda a preparação do Augusto Escola, café da manhã, lancheira, aí o meu café da manhã, o café da manhã da minha mãe, que hoje ela é minha filhinha também. Sim, claro. Eu tenho um filho mais velho que mora fora, não está mais comigo, mas tem toda essa demanda. E aí eu faço atividade física, é uma prioridade para mim. Então eu vejo começo, sempre, né? Exato. Cedinho e já volto para casa e o telefone. Hoje eu consigo deixar meu telefone no não perturbe enquanto eu estou fazendo atividade física, porque eu já vivi muito essa loucura de ir correr e atender cliente e parar e consumir um conteúdo. Às vezes eu ainda consumo conteúdo na corrida porque eu gosto, mas eu tenho tentado respeitar esse tempo, que é de 1 hora e meia no máximo. E aí volto para casa e banho e aí eu já começo, né? E eu costumo dizer que tem muita gente que me acompanha nas redes sociais e me pergunta como é que você dá conta. Eu não dou conta. Eu nem gosto de passar essa impressão. Eu falo, cara, se eu estou passando essa impressão, tem alguma coisa errada. Porque tem muitos pratinhos caindo. Sim. Esses dias eu postei, né? Para você lavar roupa, 1 hora. Para você estender, meia hora. Para você dobrar e guardar, 15 dias úteis. Porque é isso. E tá lá ainda, viu? Porque aquele dia eu fiz a foto, comecei a dobrar e não guardei. E é assim, de fato. E de fato é assim. Então, não existe perfeição. A minha rotina é bastante puxada. Eu tenho uma criança de 6 anos que ontem mesmo estava trabalhando, reunião, e ele estava lá, mamãe, você só trabalha, que hora você vai brincar comigo? Sentadinho lá no corredor, assim, ó, me esperando. E aí, o que acontece? Eu estava esgotada ontem, isso aconteceu ontem, Augusto sentado no corretor, ó o corretor habitando em mim, sentadinho ali, chateado, porque queria mamãe, e eu realmente estou numa fase bem intensa de trabalho. Sim. E aí, assim, o meu desejo do meu corpo naquela hora era tomar um banho, jantar e deitar. Porque aí hoje tem aqui gravação e trabalho nos intervalos, enfim. Mas a minha escolha foi ele.
Então, eu sentei com ele, a gente brincou de Nerf, a gente brincou de memória, isso, né? a gente comeu juntos, aí a rotina do banho, e aí eu fui dormir. Nesse momento, eu escolhi isso. Eu abri mão de outras coisas. Então, a minha rotina é sempre assim, sabe? Tem dia que eu me priorizo, aí eu falo para ele, ó, a mamãe tá cansada, a gente vai jogar na cama, tudo bem? A gente joga Uno deitados na cama, ok. Mas tem dia que eu priorizo ele. Então, é assim, eu vou fazendo escolhas, vou aceitando que talvez naquele dia não dá para priorizar o brincar com o filho, Sim. ou priorizar uma refeição saudável. Então, eu vou fazendo escolhas e vou derrubando um monte de pratinho, sem querer, e às vezes eu mesma jogo o pratinho ali no chão, porque eu não vou dar conta, né? Interessante, E dentro de tudo isso, como que você vê uma mãe, né, no mercado imobiliário, né? Porque eu acho que é uma bandeira que você levanta, né? É Sim. importantíssimo isso. E eu queria que você também falasse como uma dica, talvez, para as mulheres aí, que é mãe, está no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma loucura, é muita correria, é muita Sim. tarefa. O corretor, ele precisa gerir muitas coisas, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu vou até compartilhar algo que é interessante, que eu compartilhei no podcast do Felipe Adalto, quando eu participei. Quando eu comecei, o Augusto, ele tinha 1 ano e 8 meses, e eu ainda tinha um adolescente de 15 anos, né? E eu sou muito mãezona, coruja mesmo. Eu faço questão de Sim. participar, eu gosto de levar no parque no final do dia, eu faço questão de participar das coisas da escola. E me cobro muito nesse sentido. Então, no começo, até o Augusto se adaptar com babá ou com escola, eu trabalhava 3 horas por dia, 2 vezes por semana. E eu conseguia vender. Hoje, um recrutador, talvez ele... Eu sei que isso é romper padrões, né? Porque um recrutador, ele jamais vai virar para o corretor e falar, você pode trabalhar 3 horas por dia, 2 vezes por semana. Mas existem exceções. Eu acho que eu fui uma exceção quando eu trabalhava nesse formato. Por quê? Porque nas 3 horas que eu trabalhava, aqueles 2 dias da semana, eu trabalhava muito focada. Então, eu sentava, às vezes eu estava na imobiliária, às vezes eu estava no externo, fazendo captação. Só que enquanto os colegas estavam ali assistindo piadinha no YouTube e tudo mais, eu estava fazendo captação, ligando para cliente, trabalhando, focada. Eu posso estar numa imobiliária 8 horas por dia, Aqui, ó. só que eu trabalhei focada 20 minutos, porque eu fui me distrair com o cafezinho do fulano que chegou 9h30, E depois aí vai às 10. conversar, né? Exato. Exatamente. Então, eu digo para as mães, começa respeitando o tempo que você tem, e naquele tempo que você se propor a trabalhar, entrega o seu melhor. Porque depois, eu tinha um bebê de 1 ano e 8 meses, mas depois ele foi se acostumando na escola, eu fui aumentando essa carga horária, mas basicamente a minha vida, até 2 meses atrás, eu sempre trabalhei full time, assim, meio período. E claro que eu fico à mercê do cliente e me organizo. Já levei o Augusto em visita comigo, ele vai às vezes E junto. que tal? Que tal essa experiência de, eu preciso levar o filho acompanha na visita. O que você sentiu? Eu sinto que os meus clientes acolhem muito ele. Legal. E eu acho que a gente precisa, essa é uma outra bandeira que eu levanto, a gente precisa normalizar os nossos filhos no nosso ambiente de trabalho. Significa que eu vou levar o Augusto todos os dias no trabalho comigo? Não, não é isso. Mas, eventualmente, eu posso precisar. E eu vou conversando com ele antes. Você sabe o que a mamãe trabalha? Você sabe o que a mamãe faz? Você vem de casa. Ok. E aí eu vou explicando numa linguagem que ele entenda que eu preciso de uma colaboração. Então, olha, eu estou atendendo o cliente, ele vai ter dúvidas, eu vou responder. Vamos já fazer um xixi antes de sair, porque às vezes eu vou numa casa que não dá para ele usar o banheiro. E assim, essa é a parte que eu faço com ele. E as poucas vezes que eu precisei levar, tanto os meus clientes proprietários quanto os meus clientes compradores foram muito acolhedores e carinhosos com ele. Que legal. E isso para uma mãe, para uma mulher, é incrível. Conecta, né? Porque a gente sofre muito preconceito no mercado de trabalho. Eu sofri na época que eu era CLT. Tenho várias situações da pessoa olhar e falar, putz, tem filho? Não pega o currículo de mulher que tem filho não, viu? E eu aqui trabalhando do lado do balcão. A criança ficou doente, cara feia do chefe, 2, 3 dias, porque eu precisei me ausentar algumas horas. Então, isso é muito humilhante para uma mulher. Né, sendo que eu sou formadora de uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade e crianças adoecem, adultos adoecem e todo mundo tem uma situação de emergência. Né? E as mulheres elas acabam perdendo oportunidade muitas vezes por conta disso,
Porque eu quero sim trabalhar, eu quero sim ter uma carreira, mas quem é a minha rede de apoio? Quem está me apoiando? A pessoa que está fazendo cara feia porque eu faltei, ou que vai cortar a minha cesta básica porque eu faltei, ou o cliente que vai olhar de cara feia porque eu cheguei com meu filho. Eu sempre brinco que ele é o meu secretário, né, que está comigo. Então é isso, eu acho que é assim, eu até hoje, no mercado imobiliário, as minhas experiências foram bem positivas. Eu fico vendo você falando tudo isso e eu até fico, gente, eu fico até um pouco assim, cara, eu aprendo, né? Porque por mais que eu conheço a Lê, eu estou aqui, eu fiz o que eu posso perguntar para ler, né? E eu aprendo, porque eu imagino, eu me coloco de fato nessa situação de você estar atrás ali, do lado da pessoa do balcão e a pessoa falando isso para você e você é uma dessas pessoas. Sim. Né? Eu acho que o mundo precisa ter dessa consciência, né, Lê? Sim. E você levando o Augusto assim para as visitas, o Augusto já soltou alguma pérola? Que é legal, porque eu acho que conecta, né? Ele já. O último atendimento que eu fiz, eu combinei com ele antes, que eu falei assim, olha, se sair uma comissão, quando a mamãe receber a comissão, a gente vai escolher um brinquedo bem legal. A gente vai sair, você vai escolher um brinquedo, a gente vai combinar um valor e você vai escolher o brinquedo. Aí, a gente mostrou 4 casas para o cliente, e aí ele virou para o cliente e falou assim, você vai comprar? Você vai passar o cartão? Ele achou que o cliente, tipo, igual você chega na loja, compra a casa e passa o cartão. Aí o cliente riu, brincou com ele. Aí eu expliquei para ele, falei, ó, não é assim, né? Porque na cabecinha dele, ele pensou, muito bom, simples, minha né? mãe vai vender a casa agora, o cara vai passar o cartão, ela vai receber e eu já vou comprar meu brinquedo. Exatamente. Então, assim, é muito bonitinho, né? A forma como ele entendeu, como ele perguntou e soltou essa pérola. Mas óbvio que depois eu expliquei para ele como é que funciona. Mas assim, eu até perguntei isso porque eu coloco muito, talvez seja uma missão minha dentro do mercado imobiliário, quebrar esse parâmetro do engomado, de formal, né? Porque, gente, todo mundo gosta de sair para beber, todo mundo gosta, tem sua hora de lazer, né? Sim. E isso conecta muito, né? Tanto é que mostrar nas redes sociais isso gera essa conexão. Sim. E eu acho que se a gente falar que, pô, já aconteceu do Augusto, né? Falar uma coisinha ali que foi engraçada no momento para o cliente, isso gera conexão também, né, com o cliente, não gera? Sim, gera conexão e gera admiração. Admiração. Porque esse mesmo dia eu estava atendendo um casal e eu fui mostrar uma casa em parceria com uma colega minha que também estava com um filho. E ela virou e falou assim pra gente, olha, eu admiro muito vocês. Que legal, cara. De estarem na jornada, de levarem os filhos de vocês para esses atendimentos, né? E eu achei muito bacana, porque você se sente acolhido também. Sim, né? Porque de fato é uma dor, entre aspas, sim, né? Sim. Mas aí o cliente te dando esse feedback, acho que você pensa, estou no caminho certo, Sim, né? com certeza. Por isso que eu falo do normalizar. Tem que normalizar. Entendeu? As empresas, elas têm que ter um espaço para acolher crianças, tanto dos seus colaboradores quanto dos filhos dos seus clientes. O dia que eu fui com o Augusto lá na 8, tem o desenho para colorir, lápis de cor. Giz de Então, cera. você acolhe. E aí, eu que sou mãe, me sinto pertencente. Legal. E quando você se sente pertencente, você flui melhor. Isso é estatístico, né? Muito bom, muito bom. Lê, eu vejo que você já falou da sua história, né? E eu queria que... Teve algum momento na sua vida como profissional que você teve aquele chamado de ser corretora de imóveis? Sabe? O momento que você falou assim, cara, eu vou ser corretora de imóveis. Olha, quando eu optei pela profissão, que na verdade eu enxerguei uma oportunidade, né? Tá. Como eu falei já, eu tinha um conhecimento que eu achei que eu poderia aplicar e ser uma corretora diferenciada. Eu não senti um chamado nesse momento. Eu senti o chamado quando eu comecei a vender e eu comecei a viver a sensação, né, da venda concretizada, do meu cliente vivendo a transformação na vida dele. Muitas vezes em um momento de dor, eu já vendi imóveis. A minha primeira venda foi para uma pessoa que tinha acabado de se divorciar. Então, era um momento de dor e ela estava recomeçando a vida dela.
Depois eu vendi um imóvel para uma pessoa que ficou viúva também e se desfez de um imóvel para recomeçar a vida dela. Então, essas histórias começaram a fazer muito sentido para mim. E aí eu comecei a ter certeza. Falei, cara, eu nasci para isso. É isso que me dá tesão. Não é nem pela comissão, sabe? É claro que a comissão eu gosto, é o que o que mantém os meus sonhos. Mas esse tesão assim de participar desse momento na vida de alguém, quando eu comecei a viver isso, eu senti que realmente é para ser. Sentido, é isso, né? faz sentido. Entendi. Exato. E teve algum momento que você falou, cara, ou não sei se existiu isso na sua jornada, né? Uhum. Essa profissão não é para mim, eu não aguento mais, sabe? Teve algum momento de medo, insegurança, assim? Sim, eu tive, porque... E qual foi essa época, né? Então, eu já estava no mercado há um tempinho e eu passei um período de 6 meses sem vender. Entendi. Acho que todos os corretores já passaram por isso, né? E é nesse momento que a gente fala da tal da resiliência. Só que eu costumo brincar que os meus boletos não são resilientes. Eu consegui sobreviver esses 6 meses porque o meu marido conseguia bancar a estrutura da nossa casa sem contar com o meu valor naquela época, né? Então, assim, eu errei muito, porque eu já fui a corretora, eu tenho post lá das corretoras que eu já fui. Sim. Eu já fui a corretora que torrou a comissão do dia para a noite. Então, assim, nesse período de 6 meses, a minha energia caiu muito, os meus negócios não vingavam, as minhas vendas batiam na trave. E reflete, né, no Reflete, atendimento. total. Eu falo que sair para atender com dinheiro no bolso e conta paga é outra história. Quando você está numa situação de escassez, a ansiedade ela passa pelos seus poros. Já fiz um post sobre isso também. E o cliente percebe, entendeu? Você tem outra postura diante do cliente. E eu acredito que eu estava tendo essa postura nessa época. E foi realmente um momento que eu cheguei a pensar, eu vou desistir. Aí o meu marido chegou para mim e falou assim, é muito difícil ele me dar uma palavra assim de peso e de incentivo como foi naquele dia. Ou talvez os meus olhos se abriram para observar o que ele estava me dizendo. Mas ele falou, sabe aquele desenho do carinha que está batendo nas pedras e o tesouro está logo ali e faltam 2, 3 pedras e ele quer desistir? Ele falou, eu estou vendo você assim. Não desiste. E aí eu realmente continuei, porque não é só o dinheiro, né? É você se sentir um profissional capaz, que performa, que tem resultado. Né? Porque as contas ele estava pagando. Mas eu precisava sentir, eu sou uma boa profissional. E eu estava começando a duvidar disso. Falei, cara, isso não é para mim. Eu sempre gostei de falar de maternidade, então eu falei, eu vou voltar para isso, vou me especializar nisso e vou seguir falando disso. E aí meu marido veio com essa e eu falei, cara, realmente. E aí eu insisti, sentei na época com a minha gerente, falei, me ajuda, por favor, eu quero saber onde é que eu estou errando. E a gente não conseguiu identificar muito, mas o que a gente identificou era a minha ansiedade mesmo. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas em alguns momentos eu estou mais, em outros eu estou menos. E naquela situação eu estava muito ansiosa, porque eu não conseguia fechar a venda, né? E vendo os meus colegas ali vendendo, o mercado estava bom, o que está acontecendo? Sim. E aí, assim, passou esse período, aí eu fiz venda de novo, e aí depois que eu fiz essa primeira venda desse período de 6 meses, aí eu comecei a vender de novo. Legal. E já veio aquele up, sabe? Mas eu acho que uma peça-chave fundamental do que você falou é você se portar como você fez. Chegou na sua gerente, Sim. O que eu posso fazer? Eu já fiz isso um dia, né? O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Me ajuda. Sim. Né? Porque é muito fácil de eu terceirizar. E as pessoas terceirizam, né? Sim, essa é uma outra bandeira que eu levanto. Por quê? Porque é muito mais fácil eu reclamar que a imobiliária não me gera lead. A imobiliária pode comprar lead para mim. Perfeito. Mas o que eu faço, como é que eu gerencio esse lead? A partir daquele momento, o que a Letícia profissional faz? Perdi uma venda, o cliente chegou para mim e contou que comprou com outro corretor. O cliente é sacana. Cara, o que eu fiz, que não conectou, ou o que eu deixei de fazer para que ele comprasse com outro profissional. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante para o corretor fazer. O corretor precisa ter essa humildade para reconhecer aonde ele está errando. Porque se eu terceirizo a culpa, eu não me responsabilizo. E autorresponsabilidade
é uma das características de um corretor camisa 10. Você tem que ter. É muito de mentalidade, né, Lê? Sim. É muito de mentalidade. Você falando isso, até o próprio tráfego pago, que está em alta, né? Sim. Todo mundo fala, vamos fazer anúncio, né? Sim. Você pode ter o melhor gestor de tráfego do Brasil. Se o lead chegou para você e você não fez um bom atendimento ou falhou de alguma forma com o cliente, de que vai valer o melhor gestor de tráfego do Brasil? Com certeza. Né? E aí a gente começa, eu já fui muito assim, você começa a buscar, você quer fazer a melhor mentoria, o melhor curso, ok, você tem que fazer o curso, você tem que fazer a mentoria. Válido, né? Mas não existe nada milagroso, ninguém vai fazer por você. A gente também costuma terceirizar quando a gente busca isso. O que eu tive de insight nesse curso que eu vou aplicar e que vai funcionar para mim? Né? Esse é o diferencial. E o corretor ele também precisa investir nisso. Né? Sim. E ao longo da sua jornada, já que você falou de imersão, mentoria, workshop, né? Ao longo da sua jornada, você teve algum mentor? Fala pra gente dos mentores que você já teve, né? Pra gente conhecer também a linha da Letícia Capozzi. Olha, esses dias me perguntaram numa caixinha de pergunta no Instagram qual era a minha maior referência no mercado imobiliário. Eu falo que seria muito injusto eu citar um nome somente. Sim. Né? Mas eu tenho pessoas que são muito inspiradoras para mim e pessoas que estão no online e pessoas que estão no offline. Por exemplo, a Mônica Silva, que é uma corretora de Portugal, hoje ela não é mais corretora, ela só dá cursos, né? Ela é uma grande mentora para mim, porque eu fiz cursos com ela. Como eu gosto de trabalhar no modelo de exclusividade, a Mônica Silva, ela trabalha assim de uma forma impecável. O jeito que ela ensina você a trabalhar é muito bacana. E foi, assim, o curso que eu fiz com ela foi um divisor de águas para mim. Por quê? Claro que ela tem o mérito dela como ensinadora. Ela está compartilhando algo que é uma metodologia testada e aprovada por ela e que tem sucesso, deu resultado. Mas eu peguei aquilo e comecei a aplicar também. Né? Então, ela é uma grande referência para mim. Mônica Silva. Legal. Ela tem Instagram. Direto ela vem para o Brasil ministrar curso. Acho que é um curso até vale a pena você, quando vier, eu vou te falar. É muito bom. É muito difícil você sair do mesmo jeito que você entrou. Né? Eu tenho uma colega, a Roberta Sapovicis, que eu estou Roberta, eu sei que você está acompanhando o podcast. Olá, Roberta. Pode engolir essa vergonha, eu quero você sentadinha aqui, hein? A Roberta, ela nem sabe disso, ela sabe que ela é uma referência para mim, mas como mentora, porque ela é uma pessoa que, assim, em todos os momentos que eu me senti incapaz, desanimada com o mercado, ontem mesmo eu liguei para ela, eu estava com uma situação, conversei 1 hora com ela no telefone, que foi a hora que o Augusto estava sentadinho no corredor me esperando. E ela tem uma energia, assim, uma calma, que ela te coloca para cima. E, assim, ela vai falando de um jeito, ela vai gostoso, te ouvindo, né? Gostoso, que, de repente, você já não está mais sentindo aquilo. Então, ela é uma grande referência para mim também. Ela é meio avessa às redes sociais, mas ela sentiu que ela precisa estar. Ela é top producer, corretora, assim, impecável como profissional, como pessoa também. E ela vai estourar logo mais, porque ela está começando a mexer nas redes sociais dela. Mas ela também é uma pessoa de referência para mim. Enfim, tem várias, né? Tem você. Que bom. Tem o pessoal do podcast, que é uma coisa que eu consumo muito. Então, o Sérgio Langer, o Felipe Adalto, que são grandes referências para mim também. Felipe veio aqui, né? Felipe veio aqui. Legal. E, assim, é uma pessoa que eu vejo também... Eu tenho acompanhado recentemente ele, eu não conhecia, mas eu vejo a energia que ele tem, né? Sim. Ele é bem para cima, assim. Super. Né? E o Felipe foi o primeiro, até ontem subiu o episódio dele, o primeiro evento de mercado. Eu sempre tive muita sede de conhecimento e sempre quis fazer curso, me diferenciar. E o primeiro evento de mercado imobiliário que eu participei em 2018 foi com ele. Era um evento gratuito em São Paulo, estava ele, o Fernando Nunes e... tinha um outro, esqueci o nome agora. Estava o pessoal da Vitacom também. E, nossa, eu fiquei encantada com os ensinamentos do Felipe. Eu falo para ele que ele compartilhou lá uma coisa que ele faz com os clientes, que é 30 dias depois que o cliente mudou, ele manda uma mensaginha para saber como está no imóvel e tal. E eu coloquei isso no meu...
coloquei isso em prática e faço isso com os meus clientes. Então, foram ensinamentos assim que eu falo para ele que eu venho fazendo e nunca mais esqueci. Que demais. Ilê, eu queria saber agora eu também queria que você falasse, né? Eu levanto muito a bandeira também do quê? De declarar propósitos, né? E eu queria que a Letícia Capozzi, como profissional e como pessoa, declarasse o seu propósito aqui. Qual que é o seu propósito, Lê? Olha, eu já dei muitas voltas para entender o meu propósito. E o meu propósito está muito relacionado a pessoas. Né? Eu falo que, até na minha carreira, os momentos que eu, às vezes, já tive convites para ser gestora de equipe e recuei, aí eu aceitei, aí eu fiquei na dúvida se era mesmo. Mas, com os feedbacks que eu recebo, vou falar assim, dos meus filhos em primeiro lugar, dos meus amigos, dos meus seguidores que não me conhecem pessoalmente, dos meus seguidores que me conhecem no Instagram e me conhecem pessoalmente, dos meus colegas de trabalho que valorizam o meu trabalho. Acho que o meu propósito é com pessoas mesmo, de transformar, sabe? Porque quando, é aquilo que eu te falo, eu sempre uso aqui o exemplo das moedinhas, que tem a moeda dinheiro, que me possibilita algumas coisas. E tem as moedas que não são palpáveis, mas que têm muito significado para mim. Então, quando um seguidor meu, por exemplo, compartilha que eu sou uma referência para ele, que ele aprendeu algo comigo e que transformou a vida dele, cara, eu choro, entendeu? Uma hora eu vou postar aqui, ó, chorando, para vocês verem que é verdade. Eu fico muito feliz. O meu filho de 21 anos hoje verbaliza muito para mim o quanto ir com ele em bibliotecas no shopping aos finais de semana foi importante, porque hoje ele tem gosto pela leitura e gosto pela cultura. Mãe, todas as vezes que você me levou no teatro, no circo, porque eu faço questão de levar em museu, e ele verbalizando hoje isso para mim, eu falo, cara, deu certo. Muito. Eu plantei uma sementinha, né? Fui levando meus filhos para fazer coisas que eu acredito que são importantes para a formação deles, né? Cultural, pessoal, enfim. E verbalizam. Então, assim, para mim, isso, saber que eu fiz diferença na vida de alguém com alguma coisa que eu falei, com algum ensinamento que eu compartilhei. Deixar sua marca, né? Deixar a marca, exato. Que muitas vezes não vem como retorno financeiro. O retorno financeiro ele pode vir depois. Mas é isso. Todo mundo que me chama no Instagram, às vezes eu não vou conseguir responder aquela hora, mas eu tiro até um print da pergunta e eu volto 3, 4 dias depois e eu respondo a pessoa. Porque se ela está perguntando para mim, Letícia, pelo amor de Deus, me dá uma dica, eu quero arrebentar em vendas. Cara, ela viu alguma coisa em mim. Ela enxerga em mim que eu tenho condição de dar uma resposta para ela. Então, hoje, com esses quase 4.000 seguidores, eu consigo responder. Ó, gente, quando eu tiver 1 milhão, eu não sei. Tô brincando, aí eu vou contratar a gente. É isso aí. Mas isso, Di, assim, o meu propósito é isso, é transformar vidas. Acho que é isso. Muito bom. E você citou sobre rede social e tudo mais. Eu vejo que tem muitos corretores que desejam... todo mundo está criando conteúdo. Estamos na era de conteúdo. Você já cria conteúdo, né? Sim. Você já está nisso, mas você teve o início. Como que foi esse início de se portar nas redes sociais? Como que dá uma dica até para eles, né? Porque eu vejo que o pessoal considera um bicho de 7 cabeças e acaba desistindo, né? Eu acho que considera um bicho de 7 cabeças, por quê? Tem muita concorrência, tem muita gente gerando conteúdo, só que se a gente for olhar e analisar mesmo, tem muito conteúdo batido. Muito. Né? Então, talvez não seja difícil você se diferenciar. As pessoas têm medo do julgamento, porque você está se expondo nas redes sociais, e eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho. Você não teve isso? Eu não tenho medo eu até ia perguntar Não, eu isso. sou caruda. Gente, eu sou caruda, não adianta. As pessoas se incomodam porque elas não conseguem fazer o que você faz, então elas começam a arrumar pelo em ovo, sabe? Entendi. E algumas chegam até a falar para mim, você fica chateado? Eu fico chateada. Mas eu sempre fui, desde criança, eu não tenho medo de expor. Eu não tenho medo de expor a minha vulnerabilidade, digamos assim. E eu nunca fiquei esperando o momento ideal. Eu tentei vários tipos de conteúdo, já fiz conteúdo lá atrás, a gente nem se conhecia ainda. Eu comecei a fazer conteúdo educacional para o cliente, aí eu percebi que eu não gosto de fazer. O que é matrícula? O que é a Bits? Não combina comigo. Eu gosto de compartilhar uma coisa diferente, eu sou mais do storytelling. Pode ver que você já fez minhas redes sociais e eu gosto de pegar uma história e compartilhar o meu ponto de vista. E eu já falei sobre isso nos stories. Isso é autêntico, né?
Exato. A sua história, ninguém tem. Ninguém. É a sua identidade. Exato, a sua identidade. O meu ponto de vista naquela negociação que foi mais desafiadora, ninguém tem. Então, eu sempre falo isso também para os meus seguidores. Começa a explorar a sua história, o seu ponto de vista de uma história. Aonde um cliente proprietário seu errou na hora de vender o imóvel, aonde um cliente comprador errou, aonde você conseguiu transformar a escolha daquele seu cliente, o que aconteceu ali. É só seu. Pegar o celular, abrir aplicativos, Exato, testar. Né? Porque acho que quando a pessoa abre o aplicativo e fica com medo de mexer num CapCut, é muito botão, cara, você já para ali no tempo. Sim, e aparelho de celular. Hoje eu tenho um iPhone que já está ficando defasado, mas vai ficar ainda um tempo. Só que eu não tinha o iPhone. Se você descer ali o meu feed, você vai ver que os primeiros vídeos que eu fiz, eles estão bem ruins, comparados com a qualidade que eu tenho hoje. Mas é uma evolução. Mas é uma evolução, e a gente tem que viver a nossa jornada. A gente tem que simplesmente começar com o que a gente tem hoje. Não tem momento ideal. Você tem o hoje. O amanhã você não sabe se você vai ter. Então, começa com a ferramenta que você tem, né? Vai aprimorando, porque você vai gravar o primeiro story, não vai ficar bom. Mas você vai postar. E aí você vai melhorando, só que você tem que praticar. E aquela pessoa que, cara, postou assim o story, tá com freeze, vamos supor, apaga. Não, é verdade. Olha, eu já fiz isso. Olha lá. Mas assim... Mas hoje eu já me libertei bastante. E que dica que você dá para ela, assim? É difícil, eu sei, porque mexe muito com imagem, né? Sim, mas vou falar uma coisa. Pessoas se conectam com pessoas. Eu vou treinar de manhã, eu tenho melasma, eu tô maquiada, eu tenho melasma. Eu não uso eu não uso filtro com base quando eu vou correr de manhã. E vira e mexe eu dou um bom dia para minha audiência depois da corrida. Eu tô suada, eu tô com as manchinhas aparecendo, eu evito usar filtro, porque eu gosto que as pessoas tenham uma ideia de quem eu sou de verdade, né? Vou chegar lá num curso sem filtro, a pessoa vai falar, nossa, peraí, o nariz era mais fino. Gente, isso que você está falando é muito real, porque eu lembro quando eu conheci o Ricardo Martins. Ele filma em um ângulo que remete o queixo dele, que tem todo um conceito por trás, inteligente por sinal, que é o quê? Que legal, não mostra sabia. uma superioridade, mas não que ele quer não ser... De arrogância. Não de arrogância. Né? E por ver muito ele filmando aqui de baixo, o ângulo aqui embaixo, quando eu fui conhecer ele, eu pensei que ele era maior. Mas é verdade. Ele não é muito alto. Ele é normal, alto, normal, né? Mas as pessoas pensam que a pessoa é maior justamente pelo ângulo, né? Então envolve tudo isso, né? Uhum. E você já conheceu o Ricardo? Já conheci. O que você achou? Eu achei o máximo, eu sou super fã hoje ele dele, é referência, né? Sim. No mercado. Super educado, super gentil. Eu conheci ele lá em Goiânia. E eu queria muito tirar uma foto com ele, e eu participei da academia de vendas, e eu vi que eu estava do lado, assim, do palco. E eu via que toda hora que ele descia do palco, a galera, em cima dele. Vai, né, Lê? E eu lá doida. Mas como eu sabia que eu ia na Marista, lá na My Broker, eu falei, cara, tomara que eu encontre o Ricardo lá. Eu nem tinha certeza. Eu falei, eu não vou incomodar ele. Aí ele passou, você estava junto, né? Tava junto. Ele passou... E aí eu consegui Travamos. fazer a foto, tipo, o coração ficou... O Fabrício falou, o Ricardo tá lá. Eu falei, hã? O Ricardo tá lá, hã? E aí ele foi super educado, ele comentou com a gente que ele estava entre uma gravação e outra, super 15, corrido. Ele tinha feito 15 gravações. Exato, ia almoçar com a família e depois ia continuar gravando. Mas ele foi ali, deu atenção, veio conversar. Ronaldo também. E foi muito incrível, assim, fora todos da curva, eles. Né? Legal demais. E eu queria saber também, Lê, sobre a maior dificuldade assim que você já teve no mercado imobiliário, tirando a parte da venda, né? Você enxerga a maior dificuldade que você já teve, assim, talvez uma negociação, um cliente? Olha, tem várias dificuldades, mas eu acho que o maior desafio para mim é a confiança, sabe? É a autoconfiança. Autoconfiança. Porque quando você começa, desde a visita, né? Gerou o lead, você se conectou com o cliente. Você estabelecer essa relação de confiança, para mim, é um desafio. Porque o objetivo é
eu vou me conectar com aquele cliente, eu quero ir com ele até o final. Eu quero que ele sinta que eu estou do lado dele até o final. Porque de fato está, né? Sim, e eu me cobro muito nesse sentido, porque eu sei que quando ele disparou ali uma mensagem para mim, ele entrou como um lead para mim, ele entrou para mais 5, 6 corretores. Porque ele está buscando imóvel. E até então, se ele não tem um corretor de referência que ele vai procurar, ele vai disparar e aí ele vai dar sequência com aquele com quem ele mais se conectou. Então, além da confiança estabelecida com o cliente, que para mim é muito importante, porque eu percebo que eu consigo evoluir quando essa confiança é estabelecida, e muitos clientes chegam a verbalizar isso para mim, eu fico super feliz, a confiança em mim mesma, porque eu sei que ele está tratando com outros corretores, e aí vem aquele pensamento, putz, né? Será que vai ser comigo? Será que não? O que será que eu estou fazendo? Então, para mim, é um desafio e eu venho desenvolvendo isso, sabe? Essa autoconfiança. E também para aceitar que tudo bem, o cliente seguiu com outro corretor. Paciência. Mercado imobiliário, né? Faz Atendimento, parte. Exatamente. Faz parte. Mas acho que é um desafio, porque se a gente não desenvolve isso, a gente fica inseguro, e aí eu volto naquilo que a gente falou. A gente também deixa isso passar para o cliente. Você se portar como um profissional que confia no que você está fazendo, no que você está falando, isso passa credibilidade. O cliente automaticamente vai confiar em você. Eu não sei se eu consegui explicar direito, gente, mas é mais ou menos isso. Entendo. Não, com certeza. E agora, momento mais emocional. Eu separei essa pergunta que eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas, né? Vendo toda a sua história, lembra da Letícia quando iniciou em 2008 no mercado imobiliário? Pensa na imagem dela, né? O que a Letícia de hoje diria para a Letícia de 14 anos atrás? Caraca. Ó, bom, eu já você fiz se encontrou um post, com ela. eu já fiz um post sobre isso. O que eu diria para a Letícia de 14 anos atrás... Você se encontrou com ela agora. Tem duas coisas que eu diria. A primeira não desista. Você vai chegar lá. Sua jornada vai ser de sucesso. E a outra, para a gente rir um pouco, guarda dinheiro, minha filha. Não torra a comissão quando você receber. Eu separei... Se prepare para os dias de inverno. Mas é verdade. Isso daí faz todo sentido, porque o corretor, eu vejo que ele precisa entender sobre finanças, Sim. administrativo, tem toda uma gestão. Jurídico, né? Então é essa mensagem que você passaria para ela. Corretor é um empreendedor, né, Di? Né? E eu não sabia disso lá atrás, ninguém me disse. Então, assim, hoje, nas oportunidades que eu tenho de fazer recrutamento, eu pergunto para o corretor, você tem reserva financeira? Como é que é a sua situação financeira? Ah, eu não tenho. Ok, mas você é casado, seu marido dá conta das despesas, Porque sua esposa, ser, seu assim, companheiro, plano A, sua né, companheira, cara? enfim. Por quê? Porque, infelizmente, quando falta o dinheiro e você tem uma família para alimentar, você tem, que é o que eu falo, que os boletos não são resilientes, você não vai aguentar. Você vai procurar um trabalho que vai te dar um retorno rápido. E você empreender, você começar como corretor, você tem que pensar que você está abrindo uma empresa. E uma empresa, ela pode levar 1 ano para começar a te dar lucro. E eu queria muito ter ouvido isso lá atrás. Então, eu falaria isso para a Letícia de 14 anos atrás, entendeu? Entenda que você está empreendendo. Perfeito. Eu não comecei sem dinheiro, mas o que aconteceu? Eu me empolgava. Fechava uma venda, 60 pau de comissão. Vai lá, vou viajar. Vou reformar a casa, vou não sei o quê, vou viajar, vou comprar roupa, entendeu? E aí eu tenho que pensar como é que eu vou fazer? Meu primeiro ano de corretagem, eu vou pegar os 12 meses, o ideal seria não gastar nada, nada. Eu vou pegar esses 12 meses, ver o que eu faturei e dividir por 12. Esse foi o salário que eu tive esse ano. O que eu vou melhorar o ano que vem? Como é que eu vou dividir os meus ganhos? Você chega a fazer isso com a comissão? Faço. Ganhei uma comissão agora. Hoje eu venho me reeducando, me educando, tá? Porque é uma questão para mim, essa questão financeira. Eu sou muito impulsiva. E gosto de proporcionar coisas para minha família, para os meus filhos. E digo que não é nem para mim, viu? É mais para eles. Que é gostoso, Mas né? passei perrengues. Por quê? Não é que eu ganho mal. Eu vendo bem, eu performo bem. É que eu não sei administrar o meu dinheiro. São coisas diferentes. Porque aí você vai culpar a profissão. Que é aquilo que a gente falou de terceirizar. Essa profissão não dá nada. Dá. Você que não sabe administrar o que Perfeito. você ganha. Entendeu? Então, essa questão financeira, eu vejo até conversando com profissionais do mercado, líderes, né? Eles estão trazendo essa questão dentro das imobiliárias para o corretor entender isso.
né? Que ele não pode ganhar 100 mil e ir para a Disney, comprar o carro mais caro, mês que vem ele não tem dinheiro para comer, para botar gasolina no carro. Para se né? manter, né? Exato. Exatamente. E falando em... Você citou sobre pessoas, né? Você fazendo entrevista com pessoas. Para você contratar alguém, para você desenvolver alguém, quais são os valores que essas pessoas precisam ter? Olha, para ser um bom profissional, é claro, né? Sim. Eu sou bem voltada para a questão de família, mas às vezes numa primeira conversa eu não consigo identificar muito, né? Mas para mim é muito importante entender, em primeiro lugar, eu gosto de saber a configuração familiar, se a pessoa tem filho, se ela não tem, como é que é a dinâmica familiar, como é que é a rede de apoio que ela tem para trabalhar. E uma coisa muito importante é por que o mercado imobiliário? Qual é o seu porquê? É o ganho financeiro? Ok. Geralmente vem por ganho? Sim, possibilidades de ganhos financeiros e flexibilidade de horário, que eu acho que que são duas ilusões, né? Porque você pode sim ganhar dinheiro e eu acho que ao longo do tempo você pode ter uma flexibilidade de horário, mas o corretor nunca vai querer parar. O corretor que quer se desenvolver, ele não vai parar. Amanhã ele tem eu falo por mim, eu tenho uma brechinha de tempo, eu vou fazer um curso, eu vou inventar um podcast, sim. entendeu? Né? Eu vou contratar uma mentoria que vai me consumir horas por semana, né? A gente é assim, quem tem sede de conhecimento e quer ser diferenciado faz isso. Mas eu acho muito importante entender por que a pessoa escolheu o mercado imobiliário. O que ela vê no mercado imobiliário? O que ela vê na profissão de corretor de imóveis? Porque assim, não é que eu desanimo não, mas eu gosto de falar a verdade. Porque depois eu não quero ninguém na minha equipe, mas você disse isso. Gente, a jornada não é fácil, ela é desafiadora. Ela é desafiadora para você começar a ganhar dinheiro, para você ter aí saber quanto você ganha por mês, né? Então eu gosto de saber o porquê. E aí eu pergunto muito dos planos que a pessoa tem, futuros, né? O que ela almeja no pessoal, no profissional. Eu acho que numa primeira conversa é muito difícil a gente analisar caráter, até porque eu não sou especialista, né, de RH, mas com algumas coisas que a pessoa fala, eu consigo me encantar e perceber, vai dar certo. E dá né? match, Ela tem né? sede, sim, dá match, dá. E você começa a perceber que a pessoa tem sede de conhecimento, que ela tem uma coisa que eu particularmente valorizo muito, você tem iniciativa. De você não ser só aquela pessoa que está dentro da imobiliária cobrando uma mudança. Tá, o que você pode fazer para ser parte dessa mudança? Então, eu gosto de pessoas que têm proatividade, sabe? Que trazem ideias, que são criativas. Esse é o perfil de gente que eu gosto trabalhando comigo. Perfeito. E falando já de todos esses adjetivos aí das pessoas, né? Eu queria que você desse uma dica agora, né, para um corretor que está iniciando e o corretor que já está no mercado imobiliário, que é o experiente. Tá. Né? Porque a gente sabe, quem está iniciando, a gente já falou muito sobre, mas eu gostaria que você já declarasse isso, essa dica, né? E para o experiente, né? Que o experiente, ele não, eu já sei sobre isso, né? Então, fala para a gente um pouco aí, qual é a dica para eles? Bom, para o corretor iniciante, volto na questão de entenda por que você está iniciando no mercado imobiliário. Por que você escolheu o mercado imobiliário? Isso é muito importante. Outra coisa, escolha uma imobiliária para você trabalhar que invista em capacitação, que invista no corretor, que não simplesmente coloque você lá, porque você vai precisar de acompanhamento, você vai precisar de treinamentos. Então, escolha uma imobiliária que te proporcione isso. Outra coisa, grude nos profissionais que estão performando. Saiba reconhecer o sucesso dele, aplaudir o sucesso dele, cola nele. Cara, eu quero saber o que você faz. Posso te acompanhar um dia numa visita? Eu fiz isso. Legal. Tá? Muitos não querem. Tem muita gente que entra de nariz empinado. Sim. E você tem que ter humildade. Você tem que colar muita. em quem... Pode ser que você tenha 3 corretores que performam bem. Eu tenho certeza que um deles vai te acolher. Amanhã eu estava ouvindo um podcast do Rodrigo Werneck. E ele falou uma frase que já vai virar um post para mim, porque me deu insight. Estamos em construção. A gente nunca está pronto. Ok, eu sou experiente. O corretor experiente, ele tem uma tendência a achar que ele sabe tudo, que ele está pronto,
que ele não precisa de mais nada. E aí, ele não investe em tecnologia, ele não investe em conhecimento, e ele vai ficando para trás, sim, porque eu já vi acontecer. Então, a minha dica para o corretor experiente não ache que você já sabe tudo. Siga investindo em conhecimento, siga investindo em você, não ache que você sabe tudo. E outra coisa importante, acolha quem está começando também. Seja generoso. Esse é um dos valores da MyBroker, sabia? Não sabia. Generosidade. Legal. Por quê? Ninguém cresce sozinho. E eu já comecei um dia. E tem uma frase, né? Seja o profissional que você precisou quando você começou. Então, seja esse colega que vai ajudar a acolher um corretor. Cara, você vai ganhar muito com isso. Não é dinheiro, mas você vai ganhar muito com isso. Né? E outra coisa também, que eu acho que isso é para os dois, tanto para o iniciante quanto para o experiente. Saiba reconhecer o sucesso do seu colega, que começou a ascensão e também começou a ganhar palco. Torça por ele, né, cara? Torça por ele, aplauda. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis. E é gostoso entre os profissionais. Assim, né? É você olhar o seu colega, não como uma ameaça para você que já performa, que já é um profissional experiente, mas, tem mais alguém no mercado imobiliário crescendo, fazendo diferença. Tamo junto, né, Di? Melhorando o mercado. É o nosso mercado, não é o meu mercado. Perfeito, perfeito. Por que os corretores têm uma fama ruim? Por nossa culpa. Exatamente. Então, quanto mais profissionais a gente vê crescendo, a gente está enxergando mais qualidade no nosso mercado. É muito isso, bom, né? E, cara, o cara está crescendo, o que a gente pode aprender com ele? Exato. O que você está fazendo? Humildade. Me ajuda. Sabe, acho que é muito sobre isso, né, Lê? Muito. Porque o mercado imobiliário, de fato, a gente tem que quebrar. Está quebrando. Eu estou muito feliz, de verdade, que ele está quebrando muito paradigma. Sim, eu enxergo isso também. Ele não é mais aquele mercado engessado, aquele mercado muito formalzinho, porque isso distancia, né, do cliente. Distancia. Né? Então, assim, eu fico muito feliz que existam pessoas como você, né, como muitas pessoas aí do mercado que está trazendo conhecimento para os corretores. Sim. Porque, imagina, muitas pessoas de fora, né, engenheiros se tornam corretores de imóveis, médicos se tornam corretores de imóveis. Vem condicionado, mas vem condicionado como era, né, o espelho de antigamente. Sim. E acabam vendo que não é assim, que é mais leve. Sim. Né? O mercado precisa ser leve porque você está lidando com o sonho das pessoas, com a vida das pessoas. Transformação. É uma transformação da vida das pessoas. Então, o mercado, eu fico muito feliz com isso. E eu queria agora entrar no nome Casa é Sentimento. Por que Casa é Sentimento? Muita gente me pergunta isso. Porque casa é sentimento, aquelas vezes assim. Porque isso vai muito das sensações que eu tenho quando eu participo de uma transação imobiliária, né? De perceber o quanto, independente de ser um momento de dor, de luto, divórcio, ou um momento de muito êxtase, que uma pessoa está saindo de um apartamento para morar numa casa em condomínio, com jardim, piscina, ela fez um up na vida dela, existem sentimentos ali. E os sentimentos, eles não são apenas de quem está comprando, eles são de quem está vendendo. Todo imóvel tem uma história, todo imóvel tem um sentimento. Né? E para mim, olhar para isso como algo que tem valor para os meus clientes, porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. E faz toda a diferença, porque isso gera conexão também. E isso também vem muito da minha casa, né? Que a minha casa é o meu porto seguro, é o lugar que eu corro para me sentir segura, para ter momentos de paz, para estar com a minha família. Então, para mim, é isso. Eu carrego essa frase em todos os lugares. Hoje eu estou sem a pulseirinha, mas eu tenho uma medalhinha do Casa é Sentimento, porque é o que eu acredito. É uma frase bem simples, mas eu acho que ela abrange muita coisa. Muito bom, gente. Eu não sabia também desse conceito que você trouxe aqui para a gente, né? Sobre Casa é Sentimento. E eu queria saber o que a sua marca Casa é Sentimento deseja alcançar. Vamos lá, visão de futuro. Visão de futuro. Nossa, Di, é bem difícil pensar sobre isso. Estava até comentando aqui nos bastidores os desafios, né? Porque as pessoas acham que tem todo um glamour do podcast, de você estar aqui, mas a gente rala nos bastidores, né? E não é fácil dar cara a tapa, justamente porque tem gente olhando e tem gente criticando, né? Mas, assim, o que eu desejo? Eu quero ser uma mulher de voz dentro do mercado imobiliário.
E com isso eu quero dar voz a outras mulheres, né? E eu tenho certeza que outras coisas vão começar a surgir. Eu gosto de compartilhar conhecimento, quero receber convites para compartilhar o que eu sei, para compartilhar Pessoal, vamos histórias. convidar a Lê agora para o podcast. É isso, gente. Estou metendo a cara aqui, ó. Me chama, tá? Mas é isso. Eu quero ganhar corpo, sabe? Quero ser reconhecida como uma profissional que faz a diferença no mercado. Como a gente estava falando, né? A gente precisa de profissionais assim. Então, tudo que eu trago aqui para o podcast, eu costumo escolher a dedo mesmo. Não faço questão de ter só pessoas famosas aqui no podcast, porque tem muita gente no offline muito, né? Que não é famoso e que agrega muito. E dar oportunidade para essas pessoas é muito incrível também. Então, é isso. Acho que esse é o que eu almejo, assim, de ser realmente uma voz potente feminina dentro do mercado. Tá? Você já é, Obrigada. De verdade. E eu vejo que hoje eu tenho acompanhado você está partindo para novo ciclo aí da sua vida, né? Fala pra gente sobre esse novo ciclo. Bom, eu nem divulguei isso nas minhas redes sociais ainda, mas até o episódio subir, já vou ter falado, obviamente, que já passou da hora, né? Sim. Mas eu trabalhei um pouco mais de 2 anos na Remax, né? E eu sou muito grata à Remax, porque a Remax, ela virou uma chavinha na minha carreira. Ela me engajou de um jeito assim que eu não estava engajada antes. Eu aprendi a trabalhar com um modelo de negócio que é sustentável, que faz todo sentido. Mas eu tenho muita sede de mudança, de transformação. Eu não sou uma pessoa conformada. E aí surgiu a oportunidade de experimentar a MyBroker. Né? Eu tive a oportunidade de ir até Goiânia, participei da academia de vendas, conhecemos lá os sócios, os valores. E a MyBroker, ela tem uma pegada muito jovem e de valores muito mais próximos ainda aos meus valores. E a gente tem que buscar isso, a gente está buscando pertencer. Né? E eu me conectei muito com esses valores. Eles falam muito de fé, eles falam muito de pessoa, ser humano. Né? Eu não sou uma máquina de vendas. Eu posso ser o corretor número 1, mas eu tenho sentimento, eu tenho coisas acontecendo na minha vida que podem me impactar. Né? Então, eu me conectei muito, estou aí no desafio. Hoje eu estou um pouquinho mais nos bastidores, ajudando na estruturação da nossa unidade em Vinhedo. E está sendo muito bom para mim, porque eu estou conhecendo, como é que eu vou explicar, setores dentro de uma empresa de mercado imobiliário que eu não sabia como funcionavam, que eu via pronto. Entendi. Hoje eu estou nos bastidores e eu gosto disso, porque isso é bagagem para mim. Muita, é a jornada, né? Vai fazer Hoje muito eu sentido abri isso. o Canal Pro para ver como eles trabalham os anúncios dos imóveis, é incrível, porque eu já fui a corretora que reclamou de lead. Mas espera aí, você sabe como funciona o portal? Entendeu? Então, para mim, eu falo que isso eu tenho na minha vida. Eu agarro todas as oportunidades que surgem. Então, hoje, nos bastidores, eu estou entendendo de tudo isso e está sendo incrível para mim. Eu estou bem cansada. Falei, ontem eu gravei um story que eu nem postei. Gente, eu só estou aparecendo bagaçada aqui. Porque é isso. Eu estou com a bunda na cadeira, às vezes, das 7 da manhã às 7 da noite, trabalhando nesses bastidores. Estou na corretagem também. Mas hoje estou precisando bastante aí de parceria, né? E trabalhando com imóveis mais selecionados até passar esse período de estruturação. Mas estou super feliz, assim, muito animada. Muito bom, Lê. E, gente, uma novidade para vocês. O podcast, ele hoje está oferecendo algumas cotas de patrocínio. Isso. Né, Lê? Fala um pouquinho para a gente. Não vamos entrar em valores, mas quem quiser... Sim. Né? É isso, pessoal. Se você quer apoiar o podcast, você quer ser um apoiador, você está super bem-vindo com a cota que você quiser. Se você tem uma empresa que é ligada ao mercado imobiliário, se você tem agência de marketing, se você é uma startup de crédito imobiliário, consórcio, loja de imóveis, planejados, enfim. Se você achar que faz sentido, você pode ser um patrocinador do nosso podcast. A gente vai desenhar toda a estrutura aqui. E vai ser sucesso, porque isso ajuda a manter o nosso podcast de pé também. Perfeito. E agora, gente, o podcast já com a Letícia, com essa convidada aqui do Casa é Sentimento, está chegando ao final, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, Lê. Bora lá. Se casa é sentimento, qual é o sentimento da sua casa? Olha, a minha casa é o Porto Seguro.
né? A gente tem dificuldades na nossa casa também, todos nós temos, mas eu moro numa casa que é em declive, né? Quando eu chego ali, eu aperto o controlinho do meu portão e eu desço ali, me dá uma paz, assim, que eu falo, meu Deus, cheguei, né? Cheguei, vou ver meu filho, vou brincar com ele, meu marido está lá, minha mãe está lá, ai, vou tirar o sapato. Então, assim, é o meu lugar seguro, sabe? É isso. Muito bom. E eu queria que você... como chama seu filho mais velho? Luca. O Luca. Manda uma mensagem para ele aqui agora. Ah, Di, eu vou chorar. Manda. Sacanagem. Vamos lá, manda uma Por mensagem essa para eu o não Luca. esperava. Gente, o Luca ele está na Irlanda. né? Em quanto tempo que vocês estão longe? Fez 1 ano, dia 12 de fevereiro. Mamãe tá com saudade. Nossa, muita. Eu não consigo falar que eu choro, mas vamos tentar. Manda uma mensagem para ele. Bom, filho, mamãe está morrendo de saudade. Eu falo isso para você todas as vezes que a gente se fala, mas uma das minhas maiores motivações de levantar, trabalhar e ganhar din-din é para poder estar aí com você logo mais. E eu tenho certeza que esse dia vai chegar, a gente vai se abraçar em breve. E quero dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Eu falei de você hoje aqui no podcast. Eu estou muito orgulhosa porque você saiu da zona de conforto, saiu da casa do papai e da mamãe, foi cuidar da sua vida, não me pede R$1. Claro que se um dia você precisar, eu vou te dar com o maior prazer, você sabe. Mas eu estou achando incrível você começar essa sua vida de adulto mesmo em outro país, longe da sua, do seu aconchego, da sua zona de segurança. E eu tenho certeza que você vai muito longe e em breve a gente vai estar juntos. Beijo, te amo. Aí, me emocionei Sacanagem, aqui. Cebolas, né? Gente, então, muito obrigado você que nos acompanha a Letícia Capozzi em todos os episódios, né? E fique esperto para os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou. Sempre deixe seu comentário, compartilha. Curta esse vídeo no YouTube, no Instagram, os cortes no Instagram. Instagram da Letícia é Letícia Capozzi. Meu Instagram, Dibas Oficial. E muito obrigado. Valeu, gente. Até mais.